Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra,
chamando os filhos da terra com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina. No trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do fio com cristão, faz do fio com cristão. Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor.
esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade. Fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Se fecho os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Meus irmãos, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Bom, nós faremos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus uniu, o item primeiro, a indissolubilidade do casamento, divórcio. Os fariseus vieram a ele para tentá-lo e lhe indagaram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por alguma causa? Ele lhe respondeu: não tendes lido que aquele que criou o ser humano os criou desde o princípio macho e fêmea e proclamou: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se ligará à sua mulher e ambos continuarão uma só carne. Assim, não serão duas, porém uma só carne. Portanto, que o ser humano não separe o que Deus uniu. Mas perguntaram-lhe por que então Moisés ordenou ao homem que entregasse a sua mulher um documento de separação e a abandonasse. Jesus lhe respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés os permitiu repudiar vossas esposas. Contudo, no princípio não foi assim. Digo-vos também que o homem que abandonar a sua mulher, salvo em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E homem que desposar a que outra abandonou, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 4. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós falaremos nessa noite de um tema mais específico dentro desse capítulo, que é a indissolubilidade do casamento. Só que para interpretarmos esse item na visão do Espiritismo, se faz necessário nós entendermos todo o capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus juntou. Por isso, colocamos esse como título da nossa apresentação. E nesse capítulo 22 há um fato curioso, porque Kardec ele estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo da seguinte maneira: todo o capítulo, desde o primeiro até o último, se inicia com uma passagem do Novo Testamento, uma fala de Jesus. Depois vem o próprio Kardec
explicando essa passagem à luz da doutrina espírita. E, por fim, Kardec coloca o item Instruções dos Espíritos, e lá ele coloca algumas mensagens ditadas pelos Espíritos, salvo o capítulo 22. A única exceção que não temos a última parte. No capítulo 22, que vamos estudar essa noite, nós não temos as instruções dos Espíritos, como se os Espíritos tivessem a nos dizer que as relações conjugais é problema muito mais material do que espiritual, que o casamento é um problema que nós devemos resolver. Portanto, os Espíritos se silenciam diante desse tema. Bom, mas para então entendermos a passagem evangélica que acabamos de ler agora no início e a totalidade desse capítulo 22, é importante fazermos uma viagem que gostamos muito de fazer, que é retornar a 2000 anos atrás. Porque se interpretarmos esta passagem de acordo com a nossa cultura atual, poderemos interpretar erradamente o que Jesus quis nos dizer, ou podemos ter uma interpretação ingênua daquilo que o Mestre quis nos passar. Portanto, é muito importante nós voltarmos à cultura da Palestina há 2000 anos, para entendermos os elementos que estavam contidos ali na linguagem, os aspectos, para entendermos de fato o que Jesus quis nos dizer. Porque Emmanuel, em uma de suas mensagens, ele vai nos dizer o seguinte, que Deus não manifesta seus propósitos a esmo, porque se Deus é o Todo-Poderoso, tudo o que Ele quer se realiza. Portanto, Deus só manifesta sua vontade quando vai executá-la, porque tudo que Ele quer acontece. E o representante máximo de Deus aqui na Terra, o seu porta-voz é o Cristo. Então, não só as palavras de Jesus são importantes, mas também como os seus gestos, as suas ações, carregam lições imortais para nós. E não é diferente com essa passagem da insolubilidade do casamento. Não separe o que Deus juntou. E o próprio Kardec nos coloca isso, nos faz esse alerta no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós colocamos aqui esta fala de Kardec, que está lá no item 3 da introdução. Abre aspas. Para bem compreendermos certas passagens dos Evangelhos, é preciso conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas e caracterizam os costumes e a sociedade judaica naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e por isso geraram algumas incertezas. A compreensão de sua significação explica também o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas numa primeira abordagem. Kardec coloca um alerta logo na introdução do Evangelho, para que nos atentemos a entender os costumes judaicos, a entender o significado das palavras daquela época, para compreendermos os rituais que aquela cultura comportava, para não interpretarmos ingenuamente as lições do Mestre de Jesus. E tentando resgatar um pouco dessa cultura, é que nós vamos interpretar parte a parte, novamente, o item que acabamos de ler de Mateus, que é a base desse capítulo, que é a base para entendermos o que Jesus quis nos ensinar. Então vamos lá. O primeiro item. Os fariseus também vieram tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Bom, aqui, logo no início, nós percebemos que os fariseus foram tentar Jesus. E assim eles fizeram em várias passagens, e às vezes nós
podemos ficar até condoídos, mas os fariseus estão sempre ali, tentando o mestre. Só que o fato era que os fariseus tinham esse costume de testar o conhecimento dos outros, dos colegas, sobre as leis mosaicas, sobre as leis que regiam naquela época. E não foi diferente com Jesus, principalmente quando ele se intitulou como enviado, quando disseram que ele era o homem das profecias do Velho Testamento. Os fariseus foram logo testá-los. Então aqui, pessoal, nós estamos falando de uma conversa de alto nível, porque os fariseus estudavam muito o Velho Testamento. Nós poderíamos fazer uma comparação como se fossem juízes de mais alto nível debatendo sobre as leis. É isso que nós encontramos aqui. Então vamos à pergunta que é feita a Jesus. É permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então vejam bem, a questão aqui não é o divórcio, como muitos pensam. Os fariseus não estão perguntando para Jesus se podia se divorciar ou não. Eles estão perguntando por qual motivo pode se divorciar. Porque o divórcio, naquela época, era normal, era comum. Dava-se o dote à esposa justamente pensando que se aquela união não desse certo, a esposa teria com que se sustentar. Esse costume já estava arraigado, introduzido naquela cultura. Então não foi essa a pergunta. A pergunta é: pode-se divorciar por qualquer motivo? Essa é a questão. Moisés, nós colocamos aqui em Deuteronômio, capítulo 24, que é bem antes da vinda de Jesus, já estabelece que se o homem fosse se divorciar, ele tinha que fazer algumas coisas, tinha algumas condições. E Moisés coloca que ele deveria escrever uma carta para sua esposa, entregá-la na sua mão e prestar contas à sociedade. Ou seja, é algo sério. Moisés queria deixar claro que a separação é algo sério e que deve ser prestado contas não só à esposa, mas à sociedade em que a pessoa está inserida. E tem mais. Diz Moisés que se essa esposa for novamente casada e se divorciar e o primeiro marido se arrepender, ele não tem direito de casar com ela novamente. Então é um alerta. Olha, pensa bem, porque se você se separar, não terá o direito de se arrepender. E a partir desse versículo que citamos, o 24, justamente, foram nascidas duas escolas diferentes naquela época. E é onde nós vamos chegar. Primeiro, a escola de Shammai, que era uma escola mais rígida. O que a escola de Shammai dizia sobre a interpretação desse versículo 24, Deuteronômio? Que o homem poderia se separar se a sua mulher estivesse o impedindo de praticar as leis mosaicas ou houvesse o adultério. Essas duas condições. Já a outra escola, a de Léo, era bem mais branda, era bem mais flexível. Dizia Léo que se o homem viesse a se interessar por uma esposa mais jovem, se a esposa não o tivesse agradando na cozinha, dentro de casa, ele poderia se divorciar. Existiam essas duas escolas. Então a pergunta para Jesus é exatamente essa aqui. De qual escola você é? Com qual escola você compactua? A de Shammai ou a de Léo? Essa era a pergunta para Jesus. E tinha aí uma pegadinha, porque se Jesus dissesse que era da escola de Shammai, eles poderiam dizer assim: não, nós somos da de Léo, então sua opinião para nós não vale. E Jesus, então, diante desse questionamento, responde à altura, como mestre que era. O que diz Jesus para nós? Ele lhes respondeu: não haveis lido
que quem criou o homem desde o início dos tempos os fez homem e mulher? Jesus responde citando uma fala do Velho Testamento. E na cultura da época, os livros mais antigos tinham uma prevalência sobre os livros mais novos. Então a passagem que nós acabamos de ler estava em Deuteronômio. Só que essa que Jesus citou está no primeiro livro escrito, é Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27. Então Jesus responde: não havereis lido que quem criou o homem desde o início dos tempos o fez homem e mulher? E continua: por este motivo o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Opa, aqui nós temos algo muito curioso. Veja o que Jesus disse, que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. Isso ia totalmente contra aos costumes da época, porque quem deixava o lar era a esposa, era a mulher. Quem deixava a sua família para se juntar ao homem e a família do homem era a mulher. E Jesus cita um versículo anterior a Deuteronômio, com mais validade, vamos assim dizer, como enxergado na cultura naquela época, e diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe. E aqui há outro ponto importante, porque deixar a família para o homem naquela época significava perder a identidade, perder os costumes, romper os laços. Por isso nós temos a parábola do filho pródigo, que pede a sua parte na herança e vai embora. Então deixar a família era inaceitável. E Jesus está dizendo que essa união seria tal que o homem deixaria o seu pai e sua mãe e se ligaria à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Um outro elemento para nós, essa união, dizendo que seria uma só carne, não representa apenas um papel físico, mas representa uma simbologia de que quando dois se uniam e se tornavam um só, eles eram muito mais fortes. E assim é até hoje. As instituições, as organizações só se tornam fortes, só crescem porque existe uma união de pessoas. Existem vários ali com o mesmo propósito, trabalhando juntos em papel de fraternidade, de união, de respeito. E assim é também para com o casamento. Então Jesus prossegue na sua fala e diz que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Então, como disse Jesus agora há pouco, que o homem deixaria seu pai e sua mãe, que se tornaria uma só carne com a mulher. Que sentimento poderia mover tal união, tal rompimento de costumes? O amor, apenas o amor. Nas palavras de João, Deus é amor. Então nós poderíamos aqui interpretar: não separe o que o amor juntou, que o homem, pois, não separe o que o amor juntou, porque o que o amor une, o homem não separa. Agora, temos que nos perguntar: o que uniu de fato aquelas pessoas? O que une as pessoas em um casamento? Os interesses materiais ou o amor? Porque o que Jesus está dizendo é o que o amor juntou, que o homem não separe. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente se depara com essa passagem, nós tendemos a entender que Jesus está querendo dizer que não podemos nos divorciar. Mas não é isso. Não é isso. O Espiritismo deixa muito claro para nós de que o divórcio é possível e que ele não está contra as leis divinas. E prova disso, nós colocamos aqui, está na pergunta 697 de O Livro dos Espíritos. Veja bem o que Kardec vai perguntar. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Em outras palavras, Kardec está perguntando:
romper o casamento, o divórcio, está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana, resposta dos espíritos, contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. Então, portanto, a questão de que o divórcio não é permitido é falsa. É falsa. As leis naturais, as leis divinas não trazem isto para nós como uma lição. E colocamos aqui também um comentário bem interessante sobre essa questão de O Livro dos Espíritos, que está no livro Filosofia Espírita, que é alguns comentários das perguntas do Livro dos Espíritos feita pelo Espírito Miramês. Então vamos ver o comentário dele sobre essa questão. Veja o que ele vai nos dizer. Não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus juntou é bem diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. O problema sério do casamento é a sintonia, por afinidade espiritual. Os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. Olha que comentário belíssimo. O que Miramês está dizendo para nós? Exatamente o que nós acabamos de comentar. Não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus juntou é bem diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. Então essa pergunta ela é muito justa. O que une as pessoas hoje? Será que são os interesses? Será que são os costumes? Será que é a pressão da sociedade, a pressão dos pais, das famílias? Será que é só o desejo carnal pela beleza? Será que é o poder, o dinheiro? Ou será que é o amor? Porque o que nos disse Jesus aqui é que quando o amor une duas pessoas, nada consegue separar. Por quê? Porque nós não morremos. A alma é imortal. Então, por mais que uma dessas pessoas venha desencarnar, elas continuarão ligadas. Continuarão ligadas pelo infinito. Porque as almas que se amam se buscam infinitamente. É lei da atração. É lei física, que é a mesma coisa da lei natural, como nos diz o Livro dos Espíritos. Então, a questão aqui não é do divórcio, meus irmãos. A questão anterior que nós lemos está nos questionando sobre por quais motivos se divorciar. E aqui o Consolador Prometido vem compactuar com isso, nos explicando que o divórcio ele é sim possível. Ele é sim possível. É o amor que não deixa que as uniões se rompam. O amor verdadeiro. Bom, e como nós estamos falando de relações, de união conjugal, é importante abordarmos um pouco das características, dos elementos que envolvem essa união. E nós colocamos aqui uma classificação dos casamentos que está no livro Estudando a Mediunidade, capítulo 18, de Martim Peralva. Ele vai dividir os casamentos para nós em um aspecto geral. Então vamos ver. Ele diz que os casamentos podem ser, primeiro, acidentais, encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. E diz ele que há um número muito grande de casamentos acidentais aqui na Terra. Porque o que seriam esses casamentos? Espíritos que estão iniciando o seu processo de evolução, que estão ali no meio do caminho, no início para o meio, e se encontram com alguém que se afinizam aqui na Terra e daí surge o casamento. Ou seja, não existia nenhum laço pretérito que unia essas duas almas. O que existiu foi uma afinidade de agora, pelo magnetismo, pelos costumes, pelos gostos, e daí surgiu uma união conjugal. Segundo, casamentos provacionais, que diz
Martins Peralva, que é o maior número. O maior número de relações conjugais se enquadra nas provacionais. Vamos ver o que é. Reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então aqui são almas que tiveram uma história, um passado, e um passado que inclui mágoas, que inclui débitos, que inclui prejuízos para ambos os lados. E por isso se reencontram na atualidade para poderem lidar com essa situação, para poderem reparar esse processo que ficou defeituoso para trás. O maior número se encaixa aqui nas provacionais. Terceiro, casamentos sacrificiais, diz Martins Peralva, que é um número menor aqui na Terra. Reencontro de alma iluminada com a alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Então aqui é o caso de uma das partes aí dessa relação, não depende, pode ser o homem, pode ser a mulher, que está numa posição evolutiva maior e retorna para buscar o companheiro. E aí nós vemos, né, aquela esposa que cuida do marido alcoólatra, ninguém entende o porquê, ninguém sabe por que isso acontece, mas não importa o que ele faça, ela pega, cuida, trata. E nós podemos até citar um exemplo que está no livro Renúncia, de Alcione, que volta para salvar o seu amado Pólux, que retorna justamente para isso, porque ela não mais precisava encarnar aqui na Terra, ela estava lá em Sírios. E ela se arrisca para vir até aqui, porque diz o orientador lá de Sírios, que ela poderia vir e não retornar, que ela sofreria todas as tentações e todas as dificuldades inerentes a esse planeta, mas ela vem em auxílio do companheiro. Quarto tipo de casamento, os afins. Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Então são corações amigos que têm um passado, mas não um passado repleto de mágoas, mas um passado, uma história positiva. E são afins, e se reencontram aqui e prosseguem juntos. E o último, que é, sim, minoria, muito pequena porcentagem, diz Martins Peralva, que são os casamentos transcendentes. Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Então, o casamento transcendente são de espíritos que vêm os dois em missão, se unem porque faz parte da missão e vêm com essa missão de ajudar a coletividade, que é uma minoria hoje aqui, bem pequena. Diante do que Martins Peralva coloca para nós, pessoal, é importante a gente pensar nisso, a gente pensar onde a gente se encaixa, porque diz ele que mesmo os casamentos acidentais, eles se iniciam tranquilos, mas muitas vezes terminam problemáticos, terminam se tornando provacionais. Então nós temos que ficar atentos a essa relação, porque viemos, na maioria das vezes, com os casamentos provacionais, com o objetivo de reparar. Então nós colocamos aqui alguns indicativos que vai nos dizer Joana de Ângeles em dois livros, no livro Sol de Esperança e no livro Celeiros de Bênçãos. São muitos indicativos que ela dá de quando a relação não está boa, de quando a relação está precisando ser reavaliada, está precisando de cuidados, porque relacionamento, pessoal, necessita de cuidados, como tudo nessa vida. Necessita de cultivo, de regar, de adubar com amor, com paciência, com compreensão, porque senão aquele casamento vai se acabando, vai caindo ladeira abaixo. E nada cai de repente, pessoal. De repente não existe. Tanto para vencer na vida, quanto para estragar tudo, é necessário esforço. Então, se nós deixamos uma relação se acabar nas brigas, nos conflitos, é porque nós cultivamos aquilo. Nós alimentamos aquilo. É necessário alimentar o bem, cultivar o bem, o respeito. Então, pensando nisso, Joana de Ângeles coloca uma série de indicativos. Nós colocamos alguns aqui. O primeiro, aquelas pessoas que pensam que vão casar para ser feliz. Meus amigos e minhas amigas, não é jogando praga,
mas esses têm uma enorme chance de serem infelizes, porque ninguém faz o outro feliz. Não é assim. A felicidade, ela nunca vem de fora para dentro. Ela nasce dentro de nós, né? Nós somos os únicos capazes de nos tornarmos felizes. Está nas nossas mãos. Então não pensemos que vamos nos casar e lá vamos ser felizes. Não vamos. Nós temos que ser felizes agora, com o que nós temos, com o que nós somos, onde nós estamos, para carregar essa felicidade para o nosso casamento. Outro tópico que Joana comenta é sobre a questão dos sonhos. Que numa relação nós temos que ter propósitos em comuns, sonhos em comuns. Não pode ser todos os sonhos em direção opostas, cada um com o seu, porque nós estamos vivendo um com o outro, nós estamos vivendo uma união compartilhada. Então os sonhos, eles têm também que ser compartilhados, né? Os propósitos têm que estar na mesma direção para poder existir um esforço das duas partes para construir aquilo. Esse é um indicativo importante. Um terceiro, Joana diz que quando a relação está indo por outros rumos, um indicativo seria o silêncio injustificável. Sabe quando desliga a televisão e não tem mais nada para fazer exteriormente e não há assunto, não se consegue nenhum tipo de assunto mais entre o casal? Quando o casal não mais consegue dialogar, não mais consegue conversar só os dois, sozinhos, então há algo de errado, há algo de muito errado, porque um casal, o que ele tem de mais forte é justamente poder conversar, poder se ajudar, poder se interessar pelo outro. E isso é um dos próximos tópicos, na verdade próximo. Nós colocamos aqui desinteresse pelo problema do outro, um indicativo de que não está indo pelo bom caminho. No relacionamento conjugal é quando há um desinteresse pelos problemas que o outro vive, porque é exatamente o contrário que significa o casamento. A união é quando nós passamos a nos preocupar até mais com o outro que conosco, mais do que com o outro está passando do que conosco mesmo. Esse é o ponto. Então, quando há um desinteresse, quando a gente não se preocupa mais com as dificuldades que o outro está vivendo, no trabalho, na família, algo está errado. Algo está errado. Quarto ponto. É o quinto ponto. Aborrecimento súbito quando chegamos no lar. Então, assim, a gente está bem no trabalho, a gente está bem fora de casa, mas quando a gente põe o pé na porta para dentro, tudo desanda. Já vem aquela impaciência, aquela intolerância, aquele aborrecimento sem explicação. Também algo está errado. A lei da afinidade, a lei da sintonia aí não está batendo. A vibração não está a mesma. Também temos que analisar. E o último ponto que colocamos aqui são pontos gerais, tá, pessoal? Joana descreve várias situações. Menosprezamos a opinião do outro. Então, quando a gente está na roda de amigos e o companheiro vai fazer um comentário e a gente já pensa assim, nossa, não fala não, vai falar só besteira. Ou a gente diminui o outro, as coisas que ele fala na frente das pessoas, né? A gente passa a menosprezar, a gente perde a admiração pelo companheiro. E quando perdemos a admiração pelo outro, há de se pensar. Há de se pensar nos nossos relacionamentos. Bom, e colocamos aqui também um ponto muito importante, porque casamento, diria para nós o Emmanuel, significa perdão. Porque à medida que nós ganhamos a intimidade do outro, à medida que o outro compartilha do nosso íntimo, mais ele consegue nos ferir e mais nós também podemos ferir. Quanto mais intimidade, mais a facilidade de ferir o outro.
de modo que um estranho na rua pode nos roubar, nos bater, que aquilo passa. Mas se alguém dentro de casa falar algo que nós não gostamos, a mágoa se instala, uma mágoa forte. Então, meus amigos, o perdão, Deus, Jesus não nos ensinou o perdão apenas como uma lição teórica, mas nos ensinou para conseguirmos conviver com os outros. Porque se relacionar significa magoar-se. Porque somos ainda imperfeitos. E cada imperfeição que possuímos gera uma aflição. Então é natural ainda as mágoas nos relacionamentos. Por isso tem que haver o perdão. Então, se nós olharmos para um casal que está fazendo ali bodas de ouro, de diamante, e dando um beijo sincero, vocês podem ter certeza que eles são calejados no perdão. Nós não podemos nos iludir quanto às relações. Não podemos criar uma utopia em nossas cabeças de que vamos ter só um mar de rosas no casamento, de que vamos mudar o outro, de que tudo será só bondade, porque não será. Aí está também um ponto que nos leva ao fracasso nas relações conjugais. Criar expectativas que não serão correspondidas. Meus amigos, se o nosso companheiro vem de uma história onde ele não teve carinho e afeto de parte da sua família, como cobrar dele esse carinho e afeto agora? Como exigir dele? Então não vamos exigir do outro aquilo que ele não está pronto para nos oferecer. Não vamos pedir para o outro aquilo que ele não tem para dar. Relacionamento, meus irmãos, é renúncia, é perdão, é trabalhar o perdão, a tolerância, é aprender a conviver, e com isso vai nascendo o amor em nós, o amor no relacionamento. E aí nós vamos enquadrando dentro daquela fala de Jesus, que o homem não separe, pois o que Deus juntou, ou seja, o que o amor uniu. O que o amor uniu, ninguém separa. E colocamos aqui também, no último item, já para podermos encerrar a nossa fala, uma questão que é comum quando se fala em divórcio e em casamento. Como decidir sobre uma separação? Muitas vezes também se busca a casa espírita justamente com esse ideal, de que alguém nos fale, de que baixa um espírito aqui e fala: fulano, separa, acabou, pode separar. E o que nós queremos deixar aqui de mensagem? Pessoal, ninguém dará essa resposta para nós. Ninguém. Só nós mesmos. Só a nossa consciência. Às vezes a gente tem mania de trocar as palavras, diz o Rossandro. É consolador prometido, só que às vezes a gente pensa que é o solucionador prometido, que vai resolver os nossos problemas para nós, né? Só que o Espiritismo, meus amigos, não resolve o problema de ninguém. A verdade é que a vida ou qualquer outra pessoa não resolve os nossos problemas por nós. Não resolve. O único capaz de resolver os nossos problemas somos nós. Então o Espiritismo, ele nos consola, para que, consolados, possamos resolver os nossos problemas. O Espiritismo nos oferece fé, coragem, força, esperança, nos diz que não estamos sozinhos, nos ensina o valor da prece, para que assim possamos nós, por nossa vez, ir lá e resolver os nossos problemas. O primeiro passo é sempre nosso, meus amigos. O segundo, Jesus dá conosco. Mas o primeiro, o querer, o ir, é conosco. Então essa questão da separação, ela é muito delicada. Só nós temos a condição de responder essa pergunta. Porque há elementos que nos ligam a outra pessoa que ninguém que está de fora consegue perceber e sentir. Só quem está dentro é capaz de discernir sobre separar ou não, sobre se chegou ao fim ou não daquela história. Mas aqui também nós poderíamos dizer que há uma regra, não, mas uma dica. Se vamos encerrar um relacionamento, há uma regra. Se quisermos saber se vamos encerrar bem,
que não haja mágoas. Que não haja mágoas. Porque às vezes a gente pensa, eu vou separar para nunca mais ver aquela pessoa. Só que tem um detalhe. Se você quer se encontrar com a pessoa na próxima vida, você quer estar muito com ela, odeia. Odeia ela. Porque o ódio acorrenta. O amor não. O amor liberta. Se encerramos um relacionamento, que não seja um casamento, mas um relacionamento, um namoro, qualquer que seja, e fique mágoas, a probabilidade de nos encontrarmos e nos enquadrarmos naquela questão do casamento profissional é muito grande. Separação, meus amigos, só a nossa consciência vai saber dizer. E Deus, o Cristo, está sempre pronto a nos auxiliar nesses dilemas da vida através da prece sincera que fazemos. Não é? E para encerrarmos a nossa fala, nós colocamos aqui uma mensagem que parece ser grande, mas que ela é muito bonita e que nós vamos ler rapidamente. É de Emmanuel, Vida Conjugal. Ele se baseia no Epístola de Paulo. Diz Paulo, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então vai nos dizer aí Emmanuel, as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum, explicando o desequilíbrio, invocam-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges, com o Cristo, acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é a mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Meus amigos, que possamos valorizar a pessoa que está ao nosso lado, que possamos perceber a história que percorremos juntos, ou que ainda percorreremos, os desafios, as lutas, o quanto o outro nos ajuda, o quanto o outro nos fortalece. Como é bom ter alguém, como é bom ter alguém com quem contar, como é bom ter alguém para estar ao nosso lado nas horas difíceis. A solidão, meus amigos, ela é dura muitas vezes, e a esposa, o marido, são companheiros fiéis. Que cultivemos essas relações com respeito, com fraternidade, com muito perdão, para que entremos na fala do Cristo. Que Deus, que o amor não separe, que os homens, desculpem, não separe o que o amor uniu, o que Deus uniu. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus e muita paz. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando,
Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.